de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje estamos aqui com o Felipe Manfred. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Olá. Então, gente, a gente vai estar falando hoje sobre amizades sadias na juventude. Então, para começar a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo do Manfred. Então, Felipe Manfred, ele tem 30 anos, ele é natural de Hamburgo, Alemanha, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, ele é psicólogo, voluntário da Consciologia desde 2016 e atualmente voluntário da Sinvex. Então, já de início da entrevista, se você conhece pessoas assim, interessadas em aprofundar melhor as amizades, ou conhece alguém que está passando por uma condição de dificuldade ali entre as amizades, um pouco tóxica, enfim, já compartilha já no início daqui, quando a gente está começando. Então, para a gente começar, Felipe, eu queria saber um pouco mais qual foi a sua motivação para você estar pesquisando mais sobre esse tema das amizades. Tá, então vamos lá. Essa pesquisa, ela partiu da experiência pessoal minha, que eu tinha prévia, né? Então, a minha vontade de fazer essa pesquisa foi justamente porque na minha vida eu passei um momento onde eu tinha relação com amizades mais patológicas, assim, um pouco mais antievolutivas. Uhum. E aí depois, através da superação dessas amizades, né, depois que eu já estava refletindo sobre amizades de um jeito melhor, que eu fui buscar escrever isso, porque eu pensei, se pra minha vida esse tema de amizade foi tão relevante, provavelmente outras pessoas estão passando ou vão passar pela mesma situação, né, de vida, porque eu vejo que é uma situação muito comum dessa questão das amizades, principalmente na juventude. Então, a minha motivação foi justamente para entender melhor, né, o que eu passei, e também para poder, de algum modo ou de outro, assistir as pessoas, né, ou pelo menos fazer elas terem uma reflexão maior sobre o tema da amizade. Porque eu vejo que uma um dos pontos que eu vi nessa pesquisa foi que a pessoa, ela simplesmente, no início da vida dela, ela não tem critério para formar amizade. Uhum. Ela simplesmente se agrupa ali com pessoas que ela tem afinidade. Só esse é o único critério, né? Sim. Na maioria das vezes é afinidade, né? Eu gosto, não gosto, então se eu gosto eu fico perto, se eu não gosto eu fico longe. E aí, sem esse critério, a pessoa pode acabar tendo algumas dificuldades nessa questão das amizades, né? Sim. E daí, nesse sentido que você está comentando, o que é amizade para você? Por exemplo, assim, de faculdade, trabalho, como que para você é isso? Tá. Amizade, pra mim, é a questão de um vínculo afetivo que a gente tem com alguma pessoa. Porém, vínculo afetivo a gente tem com várias pessoas, né? Uhum. Então, pra mim, a amizade é quando você busca aprofundar esses vínculos afetivos, né? E busca trazer essa pessoa para um convívio mais próximo do seu cotidiano, né? Então, eu vejo que isso é uma questão da amizade. Você precisa ter um investimento naquilo, né? Porque afinidade tem várias, colegas também tem vários, né? Porém, aquela pessoa que você quer que ela esteja mais junto do seu dia a dia, das suas rotinas, do seu lazer, do seu trabalho, é aquela pessoa que você fortalece esse vínculo. E isso eu considero como a questão da amizade, né? Uhum. E qual que você vê que é o impacto das amizades na vida do jovem? O impacto das amizades na vida do jovem. Eu vejo que as amizades, elas impactam a vida de todo mundo, né? Seja jovem, seja adulto, seja idoso. Porém, na questão do jovem, tem um impacto maior, porque o jovem ainda ele é mais inseguro, né? Ele é mais inseguro e ele precisa muito dessa questão do grupo para se reconhecer, para se entender, para se situar, né? na condição do grupo. E até por uma questão afetiva, né? O jovem, ele ainda, pela insegurança dele, a questão afetiva, ele ainda necessita dessa aprovação do grupo, dessa questão de uma irmandade, de ter gente ali junto com ele. Então, eu vejo que a amizade é importante nesse sentido, né? Porque ela também proporciona exemplos, né? Exemplos para esse jovem seguir. E aí, nesse sentido, a amizade, ela pode ser tanto positiva como negativa, né? Sim. Dependendo do ciclo ali de convivência desse indivíduo. Uhum. Você comentou sobre os critérios, que o jovem geralmente não tem muito, para escolher amizades e tudo. Como que foi no seu caso isso? Então, foi justamente uma falta de critério. Então, no meu caso, o que eu refleti é que simplesmente, ia lá na escola. Aí via as pessoas que mais ou menos parecidas, ou que eu achava que tinham alguma afinidade. E simplesmente me juntava, mas eu não tinha uma reflexão assim,
pô, quais são os comportamentos dessa pessoa? Entendeu? O que essa amizade ela vai gerar? Qual é o vínculo que eu tenho com essa pessoa e qual que vai ser o efeito desse vínculo com essa pessoa? Como que ela pensa? Entendeu? Ela é cosmoética, ela não é? Ela é ética, ela não é ética? Ela é cosmoética, não é cosmoética? Entendeu? Não tem essa questão da autocrítica maior, né? E logo, com uma autocrítica maior, a gente acaba selecionando mais, né? Sim. Algumas coisas que a gente quer para nossa vida. Então, a falta de critério veio justamente nisso. Então, é simplesmente uma questão afetiva, vai juntando, vai saindo, vai aprofundando a relação, mas não tem tanto um olhar, assim, nessa questão da criticidade, né? Do que significa essa amizade, quais que são as intenções, né? Por trás disso, o que está gerando, tem um efeito positivo, tem um efeito negativo. Então, foi basicamente isso. E o jovem, como ele é inseguro, ele é mais inseguro, ele não se conhece muito bem, às vezes ele não vai ainda ter muito estruturado quais são os valores dele, quais são os interesses dele, o que ele quer para a vida dele, o que ele não quer, entendeu? O que ele admite, o que ele não admite. E por isso ele vai, às vezes, não estabelecer esses critérios também para as amizades. Então, logo, se eu não sei direito o que eu quero para minha vida, o que eu acho certo e o que eu acho errado, eu vou escolher pessoas, assim, sem muito critério, né? Então, por isso que, às vezes, o jovem investir nesse autoconhecimento, de entender o que ele é, vai também ajudar ele a direcionar também as escolhas da vida dele. Seja em amizade, seja em profissão, seja na família, entendeu? Em diversos contextos que ele vai ter que ter escolhas, né? Sim. E dentro disso que você acabou de comentar da família, como que você acha que a mesologia, família, parentes, né, enfim, de modo geral, influencia nessa questão da formação de amizade? Você acha que tem alguma relação? Tem total relação, né? Então, se a gente pensar na mesologia como sendo uma pressão externa, né? Então, tem o ambiente, tem a cultura, o país que a pessoa está inserida, a família que ela está inserida, a cidade também influencia muito. Então, isso tudo é o conjunto, é a mesologia, né? Que a pessoa está inserida. Então, é um fator externo que pode gerar uma pressão ali nela, tanto negativa, pode gerar também uma questão positiva, né? Dependendo da mesologia. Mas, no geral, as mesologias elas tendem a ser mais negativas, né? E aí, e também no geral, e principalmente no caso dos jovens, como não tem tanta segurança, autodomínio energético, não tem tanto autoconhecimento, a tendência é ceder para a mesologia. Então, a média da sociedade, não só os jovens, é ceder para a mesologia. Então, se a mesologia está fazendo pressão para as pessoas beberem, para elas só curtirem a vida, para elas terem uma questão de hedonismo, né? Só de curtir, de ficar numa boa, ou de promiscuidade, por exemplo, a tendência da média da população é entrar na onda dessa mesologia, né? E aí a tendência, se o jovem ele não tiver lúcido para isso, ele vai ir em ambientes, vai ir em locais, está na faculdade, de repente conhece uma galera que vai lá beber, que vai fazer, vai ter muita promiscuidade, e ele vai acabar entrando naquilo, né? Porém, o mais interessante disso é que, pensando no caso até da Invex, né? É que a consciência, ela tem pleno domínio dela mesma. Então, independente da mesologia que você esteja, você tem o domínio das suas escolhas, do que você quer para sua vida, né? Você tem esse poder. Sim. E aí é que você pode, mesmo num ambiente, às vezes, uma mesologia mais complicada, mais patológica, você pode conseguir ter escolhas assertivas, né? Escolhas de amizades assertivas, né? A partir dos seus critérios ali da sua autocrítica. E pode acontecer o contrário também. Às vezes você está numa mesologia muito boa, vamos pensar aqui na conscienciologia, mas tem indivíduos que às vezes não são tão cosmoéticos, não tem uma atitude tão pró-evolutiva assim. Assim como você pode estar numa mesologia muito patológica, vamos pensar no caso de uma favela, que é até um exemplo real, que tem um indivíduo que passou por isso, mas às vezes ele, através do domínio dele, né, ele consegue ter escolhas mais assertivas, mesmo naquele ambiente difícil. Né? Então, é tudo uma questão de domínio consciencial, né? Questão de escolha também, né? Isso. E você comentou também sobre Invex. Se você puder explicar um pouquinho para o pessoal de primeira vez o que é Invex, brevemente, assim. Tá, então Invex basicamente é uma técnica evolutiva, né? Baseada na conscienciologia, no paradigma consciencial, e basicamente ela visa acelerar a evolução de quem está aplicando, né? Então, desde a juventude. Então, a lógica da Invex é: o que eu posso fazer nessa minha vida para eu poder otimizar ao máximo, né, o meu tempo, a minha condição aqui de vida, evolutivamente, tá? Como tirar maior proveito dessa vida e poder evoluir mais rápido. Sim. E daí agora uma questão, tipo assim, a pessoa tá com algumas amizades, tipo, patológicas
e ela quer meio que desfazer dessa questão das amizades patológicas porque viu que os valores dela, até a questão de ética, assim, não tá tão boa naquele grupo de amizade. Quais dicas que você daria para essa pessoa que tá nessa condição de querer mudar as amizades delas para, né, cultivar amizades mais sadias, evolutivas? Tá. Então, se ela já percebeu que ela está num contexto, né, de amizades não tão positivos, provavelmente, né, ela já fez algum tipo de autorreflexão e ela já está buscando, já chegou numa saturação e ela está buscando ela melhorar, né? Porque a gente também tem que pensar que a pessoa não é vítima do contexto, Sim. não é vítima das amizades, né? Ela tá naquelas amizades, naquele grupo, porque ela é assim, ela é daquele jeito, ela tem afinidade, Sim. entendeu? E aí o primeiro movimento não é assim, vou separar dos meus amigos. Não, o primeiro movimento é intraconsciencial. Ela entender quais são os valores dela, o que ela quer para a vida dela, e a partir disso ela começar a fazer mudanças nela, no jeito dela pensar. E a partir disso, quando ela muda os valores dela, ela muda a intenção, muda os objetivos de vida dela, ela vai começar a entrar em choque, muitas vezes, com, por exemplo, alguns grupos ou amizades que ela tinha previamente. Porque ela mudou, né? As amizades estão as mesmas. Antes, quando ela ainda não tinha feito algumas mudanças, ela tinha afinidade, aquele grupo, e estava tudo bem. Agora, ocorre uma espécie de... É incompatível, né? Porque você mudou, o grupo está igual, a partir disso ela tem que também... Peraí, vai fazer o que com isso? Entendeu? Vai manter o mesmo grupo, começa a se tornar incompatível. E quando a pessoa percebe que está incompatível, ela precisa gerar algum tipo de mudança. Né? Aí que ela vai ver o que dá para ela fazer. Mas basicamente ela, na maioria dos casos, vai ter que separar mesmo dessas amizades, né? Então, muita gente eu vejo que tenta fazer assistência. Não, mas eu tô aqui nesse grupo para fazer assistência. Tem algum motivo. Tem algum motivo. Eu tô aqui ajudando eles, tô aqui... Ou às vezes a pessoa conhece a conscienciologia. Não, agora eu vou passar a conscienciologia para esses amigos, né? Vou ajudar, vou fazer assistência. Mas você tem que ver que você está num momento evolutivo, você se deu conta que às vezes aquelas atitudes, aquele jeito de pensar, de agir, não tá tão interessante para sua evolução, mas o grupo tá em outro momento evolutivo. Então não é porque você mudou, porque você tá diferente, que o grupo tem que ficar diferente também. Né? Muitas vezes não é isso que acontece. E a pessoa tem que ter maturidade para poder entender isso. E às vezes a atitude mais assertiva é mesmo se separar. Né? Dar algum tipo de explicação ali e tudo mais e ter o corte dessas relações, né? Agora, geralmente, dependendo do nível de aprofundamento dessas amizades, dessas relações, quando a pessoa faz esse corte, não é tão simples assim, né? Porque se a gente pensar no paradigma consciencial, não é só um corte intrafísico, é um corte multidimensional, né? Porque as amizades, as companhias intrafísicas que a gente tem, é o reflexo das nossas companhias extrafísicas. Então, se eu estou fazendo reciclagem, se eu estou me mudando e percebo um grupo que não tá alinhado com essas minhas mudanças, para melhor. O corte, quando é feito, é intrafísico, mas também é multidimensional. Então, é um corte do grupo extrafísico também. E isso é muito sério, porque aí a pessoa vai sentir pressão. O grupo intra e extrafísico, às vezes, vai cobrar, entendeu? O pessoal vai achar estranho. Ué, como é que você não está mais saindo com a gente? O que está acontecendo? Então, vai acontecer um monte de situação que vai... Porque as pessoas também, o grupo em si, vamos pensar no grupo de amizades ali, ela sente falta, né? Porque é como se você tinha um papel naquele grupo. As suas energias tinham um papel naquele grupo. Aí tira essas energias, o grupo sente um buraco, um vazio. Então, eles também vão sentir essa falta. Mas a questão é, então, o jovem... ele insistir nisso, né? Se ele vê que é um posicionamento assertivo, ele insistir nessa mudança e investir muito no autodomínio energético, né? Na autossegurança também, na autossegurança, no autodomínio energético, para conseguir bancar essa decisão, né? Independente do que vai ocorrer. Então, eu vejo que esse é um viés assim, para a pessoa refletir. Outra coisa também que acontece muito. Então, às vezes, ela está com um grupo de amigos, vamos supor, de bar, que o pessoal sai para beber. Então, isso aconteceu até comigo, né? Chegou um momento que eu queria mudar, eu ia, mas não bebia água, tudo mais. Mas ficava sempre perto do grupo. Né? Às vezes o grupo tava lá, com promiscuidade, eu tava na minha, numa boa, né? Feito algumas mudanças, mas estava junto com o grupo. Eu comecei a perceber, através ali da experiência, que mesmo eu, às vezes, não participando ou não fazendo muitas coisas que eles estavam fazendo, mas só de eu estar junto com o grupo,
Eu tava no mesmo Holopensene, eu tava no mesmo tipo Compliciano, né? Oi? Acompliciando, né? Acompliciando, no acompliciamento, né? Uhum. Porque eu olhava aquelas coisas erradas e não podia falar nada, né? Sim. Então, em alguns momentos até falava, né? Ó, e aquilo gerava um incômodo. Ou a minha própria postura, diferente do grupo, gerava um incômodo. O pessoal começava a olhar, mas por que você não tá fazendo isso? Por que você não tá desse jeito, tá daquele outro jeito? Isso naturalmente gera um incômodo. Por quê? Porque a partir do momento que alguém no grupo faz alguma reciclagem, as outras pessoas, às vezes, que estão um pouco incoerentes, né, com a questão evolutiva, olham aquilo e aquilo, a incoerência dela fica clara para ela mesma, através do posicionamento do outro. Então, se a pessoa não está no momento de mudar, não está no momento evolutivo de aceitar essa mudança, né, ou de querer melhorar, aquilo vai incomodar ela. Né? Ela quer todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, Sim. não quer ver Controlar ali, mudança, né? quer controlar ali. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas erram também nessa reciclagem das amizades justamente nisso. Ela mantém as companhias, acha que às vezes vai estar junto só, mas não vai estar fazendo nada anti-evolutivo, mas só às vezes de estar junto no Lopensene já pode ser negativo para ela. Sim, isso que você comentou do posicionamento é muito sério, né? Eu tava pensando, né? Porque, igual você comentou, tem a questão da companhia intrafísica e extrafísica, né? Se a pessoa tem um posicionamento mais ou menos ali, isso acaba meio que voltando contra a pessoa e, tipo assim, a pessoa volta ali, volta naquele fluxo e meio que nada aconteceu, né? Não sei se você concorda, mas uma coisa que eu ia perguntar é em relação a isso que você comentou de fazer o corte. Como que foi no seu caso, assim, pra não ficar um climão? Eu não sei, tipo assim, porque quando a gente sai de algum grupo, se a gente, dependendo da forma que a gente sai, a gente pode, aquele grupo, aquelas companhias pode ficar meio que com um climão. Não sei se dá pra entender dessa forma que eu coloquei. Sim, Um sim. corte meio brusco, assim, tipo, nunca mais vou ver vocês. Como que foi Fica pra climão você? mesmo, ficou Ficou climão. climão? Tem que encarar o climão. Aham. Tinha um amigo na época que era mais próximo, e pra esse eu expus tudo, assim, ó. Eu não tô saindo por conta disso, porque eu quero isso pra minha vida, não aguento mais isso, já saturei, não quero isso. Toda vez que a gente sai junto, acontece isso, eu não quero mais isso. Uhum. Falei assim pra ele, lógico que não falei isso pra todo mundo, né? Não dava. Mas pra aquela Sim. pessoa específica tinha um vínculo maior, falei. E ficou um clima chato, entendeu? Ficou uma coisa estranha. E antes de eu falar, eu senti muita pressão, entendeu? De, tipo, não fala isso, não fala. Mas eu falei, entendeu? Então, por isso que nessa questão do jovem, essa questão dele investir no autoconhecimento, na autossegurança, no autodomínio energético, ajuda nesse posicionamento. Porque, por exemplo, se eu sou inseguro, aí eu quero me posicionar para me afastar das amizades. Mas eu penso assim, pô, mas aí eles vão pensar mal de mim, mas aí eles vão falar isso ou aquilo de mim, mas aí eu vou ficar sozinho. Imagina se eu ficar sozinho. Tem uma questão afetiva também do jovem, né? Então, pô, melhor ali, estamos com esse grupo aqui, mas tá com uma afetividade, uma relação, do que eu estar sozinho, né? Imagina como é que eu vou viver sem ter alguém aqui para Questão de poder autoestima conversar. também, Autoestima. né? Aham. E aí isso pega bastante. Então, a partir do momento que isso está mais tranquilo para você, você consegue fazer posicionamento e não tá nem aí se a pessoa vai achar ruim, se ela vai pensar mal, se ela vai comentar com um terceiro, um outro, que você está fazendo isso ou aquilo, inventar alguma coisa, não sei. Porque você tá mais seguro de si. Sim. E bancar aquele posicionamento. Isso também de, tipo assim, dessa questão da autoestima, né? Igual você comentou até no início, da pessoa ficar mais suscetível ao grupo também, né? Acabar indo ali no fluxo e tudo. Então, a própria questão do desenvolvimento da autoestima, né? Do posicionamento, do ter claro pra pessoa o que ela quer dentro do grupo, da amizade, é importante, né? Sim, eu vejo que então, são 3 coisas que são muito importantes nessa questão da superação assim, das amizades, né? A pessoa se conhecer para entender o que ela é, né? E buscar pessoas semelhantes ou afins a ela. Sim. O segundo é a questão da autocrítica. Ela conseguir ter autocrítica, né? Então, tá num grupo ali, não simplesmente ir com a onda ali, mas pensar a respeito das coisas. Oh, fulano tá fazendo isso. Ah, mas será que isso é legal? É ruim, entendeu? Então, a pessoa conseguir usar a autocrítica de uma forma isenta ali nas pessoas que ela convive e nas amizades que ela tem, para conseguir entender melhor. E a terceira é a questão do posicionamento mesmo, dela se posicionar quando ela vê que, através da autocrítica dela, que tem algo errado, tem algo que ela não concorda, ela se posicionar e não deixar ser levada pelaquilo. Você acabou de comentar também sobre a questão da autopesquisa, né? De tipo, do autoconhecimento, né?
E como que você vê a questão dos traços forças, né, as qualidades, a pessoa colocar mais à frente as qualidades dela? Você já comentou também do própria questão do posicionamento, né, da pessoa, mesmo com medo, no seu caso, mesmo com medo ali de falar, né, de meio que companhias falar, não fala, mas você falou. Qual que é a importância disso, da valorização dos traços pessoais? Pra amizade? Tá pensando numa amizade mais sadia? Isso. Então, eu vejo que, assim, a pessoa, as pessoas, né, têm diferentes trafores, né? Traços pessoais, positivos ali, né, no caso. E ela vai usar o que ela tem, né? Então, ela vai dar o melhor que ela tem para as amizades. Então, eu acredito que não tem um traço específico que seja bom para amizade, né? Então, ela vai usar o traço que ela tem. Se ela é uma pessoa mais intelectual, vai usar aquilo. Se ela é uma pessoa mais afetiva, vai usar aquilo que ela tem. O mais importante, assim, na amizade, eu vejo que é o interesse genuíno na outra pessoa. O interesse sincero e sempre ter a intenção de poder contribuir com algo. Não ficar esperando muito daquela relação, assim, eu quero essa relação por conta disso. Não, eu tô nessa relação porque eu posso contribuir nisso. Né? Então, esse interesse genuíno e essa postura de poder contribuir. Eu vejo que essa postura não só nas amizades, mas na vida inteira, assim, em todas as áreas da vida, na profissão, na família, essa postura de o que eu posso contribuir, o que eu posso ajudar, né? E não esperar tanto do outro, né? Não cobrar tanto, mas doar, uma postura de doação maior. E como que foi isso pra você, tipo, você saiu daquele grupo que você já não tava muito afim ali, né, os valores e tudo, como que foi a formação tipo assim, você encontrou um grupo e falou, isso, tipo assim, tipo assim, afinidade, tudo, como que foi esse processo de meio que reencontro de amizades mais sadias, assim? Foi interessante, porque teve a reciclagem do grupo, mais patológico, e aí nesse meio tempo eu passei por um tempo mais de isolamento, assim, onde eu fiz muita autopesquisa, fiquei me compreendendo, e eu vejo que até foi um pedágio, assim, né, desse corte do grupo anterior, de, então não vai ficar com a gente, então vai ficar sozinho, então. E foi mais ou menos isso que eu penso hoje, mas esse momento me possibilitou de ficar mais sozinho, não sair, de ficar em casa, eu me conhecer mais, entender o que eu queria para mim, né, os meus valores, me estudar mais, e foi justamente nesse momento que eu conheço a Conscienciologia. Então foi através dessa reciclagem das relações, das amizades, que eu comecei a ter um olhar diferente para a vida, e aí eu comecei a entrar mais até nesse pensamento assim relacionado à Invex, né? Mesmo sem ter conhecido a Invex ainda. E aí depois disso, né? Acabei que eu me inseri em grupos mais evolutivos, né? Em grupos mais evolutivos mesmo. Porque eu tava com interesse em me melhorar, né? Tinha feito algumas reciclagens, agora eu queria... O que eu posso fazer? Né? Eu fiz a reciclagem, agora eu tenho que fazer o movimento contrário. Agora eu tenho que me envolver com pessoas positivas, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a voluntariar, comecei a aprofundar algumas amizades dentro do próprio voluntariado, mudei de cidade, vim para Foz do Iguaçu, e aí que começou a mudar assim, meu ciclo de amizades para umas amizades mais sadias. E como que as amizades, na sua visão, ajudam nessa maior, como eu posso dizer, nesse maior posicionamento frente às responsabilidades? Não sei se deu pra... É mais assim, por exemplo, você falou que mudou pra Foz do Iguaçu. E e você comentou que já tinha amizades mais sadias, né? Qual que foi o impacto disso pra você? Comecei a ver o exemplo dos outros, né, desse grupo que eu estava convivendo mais sadio. Comecei a observar o que já tinha melhorado na minha vida, né? Quais foram os efeitos de tá me envolvendo com pessoas mais pró-evolução, né? Então, eu estava sendo positivo para mim, né? Na minha percepção. Coerente, né? Coerente. E eu vi que essas pessoas estavam com a ideia de mudar para cá também. Então, teve uma questão de exemplarismo também forte. Né? Então, eu vi o pessoal, vi que tinha lógica, vi que tinha sentido, vi que eu queria estar com aquele grupo, estava fazendo bem para mim. Né? Não era só uma questão de uma onda de ir sem autocrítica. Eu estava vendo que minha vida estava tomando um rumo interessante. E aí, pelo exemplo do grupo, né, eu também acabei tomando essa decisão. Você já participou de Greenvex? Já participei. Se você puder explicar, então, o que é Greenvex e como que foi, assim, nesse sentido de amizades? Tá. Então, o Greenvex é o grupo de investidores existenciais, né? Que basicamente é um grupo que se reúne periodicamente
para fazer pesquisa, para estudar, para debater sobre a inversão existencial. Né? Uma coisa interessante nesse grupo é que a finalidade dele é justamente a questão de estudo, de pesquisa, né? Então tem uma finalidade interessante, né? Evolutiva. Não é só uma relação afetiva entre as pessoas, né? Porém, tem sim a relação afetiva. E eu vejo que você buscar fazer amizades através desse tipo de grupo, né? Grupos que têm uma intenção positiva, isso é muito interessante para as pessoas, né? Porque elas vão se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? Que aqui é um objetivo evolutivo, né? Isso ajuda, dá força, ajuda pelo exemplo, ajuda pela poder trocar, às vezes, uma ideia com alguém, né? Que está passando por uma situação similar. Então, vejo que foi muito importante. E dentro disso, assim, né, do Greenvex, que faz parte do voluntariado, né? Como que o voluntariado na própria Consologia, na CIMVEX, te ajudou mais nesse aspecto do aprofundamento das amizades e no maior aprofundamento até do tema de pesquisa, né? Do que é tendo essa visão, assim, maior de conjunto sobre as amizades, né? As mais patológicas, o crescendo que você fez. Tá. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu consegui diferenciar. Eu acho que, num geral, na sociedade, as pessoas veem como amizade como momentos de lazer, momentos prazerosos. Né? Sair pra comer, ficar jogando videogame, assistir filme. Então, eles associam a amizade com esses momentos mais prazerosos. Né? No voluntariado, eu vejo que a amizade ela se forma pelo contato ali mais próximo num trabalho assistencial. Então, a amizade surge através do trabalho, de um propósito. Não é algo assim só pra curtir o momento, entendeu? Pra ficar numa coisa mais de hedonismo ali, mais de boa. É mais para defender uma ideia, para ter um trabalho assistencial a respeito um trabalho assistencial coerente com os valores de quem está ali, né? Então, quebrou um pouco essa minha ideia de amizade, né? Então, às vezes, no voluntariado, vão ter pessoas que às vezes eu considero como amigos, mas que às vezes eu não fico saindo, indo comer, ou indo pro cinema, indo jogar videogame, entendeu? Que eu encontro próprio no cenário do voluntariado, fazendo um trabalho, resolvendo alguma questão. E aí isso mudou um pouco essa minha visão de amizade, né? E aí nesse tipo de relação tem uma ajuda mútua ali, né? Porque às vezes você tá com uma dificuldade, a outra pessoa abre seus olhos, né? Oh, você tá errando nisso, tá errando naquilo. Então tem uma troca, né? Sim. Isso é importante o que você comentou, né? A troca, tipo assim, de feedbacks, né? Até de vivências, né? A gente tava até conversando com uma pessoa recentemente e a gente tava conversando da importância da troca de experiências, né? Então, tipo assim, ter amizades não só na sua faixa etária, mas também ter amizades com pessoas mais velhas, isso ajuda muito na própria na autopesquisa e tudo, na pessoa melhorar mais, né? Até na questão de escolhas, decisões. Então, tava também conversando sobre a troca de experiências também. Como que você vê essa questão? Ajuda tanto a questão de ter uma idade similar, ajuda, porque a pessoa está no mesmo momento de vida, passando pelas mesmas dificuldades, e ajuda, às vezes, ter amizade com pessoas mais velhas, né? Porque a pessoa já tem muito mais experiência, já passou por muito mais coisa, vai ter uma outra visão de mundo, né? Então, eu vejo que o jovem, a pessoa mais velha, tem que ter amizade com pessoa jovem e amizade com pessoa da idade dela e mais velha ainda, se tiver. Eu vejo que é muito proveitoso isso também. E como que você vê a questão da maturidade? Porque dentro disso que a gente tá comentando sobre, tipo, amizades mais velhas e idosas, né, enfim, como que você vê essa questão da maturidade? Por exemplo, você acha que um jovem que está mais maduro, ele consegue ter amizades mais, assim, na faixa etária dele? Como que você vê essa questão? Tá. Vendo que a maturidade ela não está inerente à idade, né? Então, independente da idade da pessoa, o nível de maturidade não necessariamente acompanha. Então, como você falou, pode ter um jovem mais maduro, muito mais maduro, mais lúcido, uma pessoa mais velha, às vezes, menos madura. A pessoa mais velha, às vezes, teve mais experiência naquela vida, né? Se a gente for pensar na questão multidimensional, né? Multiexistencial, naquela vida, a pessoa mais velha viveu mais, isso é fato. Porém, a gente teve muitas vidas, né? Então, interessa o saldo de tudo isso, né? E isso vai refletir na maturidade atual. Então, por isso que um jovem, às vezes, pode ter mais maturidade que uma pessoa mais velha. Né? Então, eu vejo que não necessariamente essas amizades vão ser não vão acompanhar, né? A maturidade. A idade, né? Isso. Então, a gente tá finalizando aqui, né? No finalmente da entrevista.
Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, algo que você falou, que você não falou e queira comentar, alguma dica também para quem está passando por esse processo de transição de amizade ou não chegou a refletir bem sobre isso. Deixar um recado mais geral, assim. Vamos lá. Então, a pessoa, nessa situação, nessa questão das amizades, uma coisa interessante é ela voltar a olhar para ela, entendeu? Né? Ok, tô pensando nas minhas amizades, se elas são evolutivas, se elas são mais patológicas, mas e eu? Eu sou uma pessoa mais evolutiva ou sou uma pessoa mais patológica? Né? Como é que eu sou? Né? Ou como é que eu sou enquanto amigo? Eu sou um amigo evolutivo ou sou um amigo que demanda muito, que chega eu pensando e tá meio carente? Então, esse é o primeiro olhar. Né? E também nessa questão de olhar para si, a pessoa fazer a autopesquisa dela, assim, né? Do que eu posso melhorar, o que eu tenho que melhorar. Através da melhora dela, naquela questão dos afins, ela já vai ter a tendência de se afinizar com pessoas melhores, né? Mais evolutivas. Porém, uma questão interessante nessa questão tem até aquela dizer, né? Dos afins se atraem, né? Sim. Pode ser que às vezes nessa vida, pensando no paradigma consciencial, a pessoa ela fez reciclagem, tá pensando melhor, né? E a tendência é ela se afinizar com pessoas que também estão mais ou menos nesse padrão. Porém, se a gente pensar que teve muitas vidas, vai ter muita gente que a gente é afim, entendeu? Sim. Que a gente tem afetividade, que a gente tem relação forte, que a gente tem uma ligação forte, de vidas às vezes que a gente não estava muito coerente com a evolução. Que a gente estava mesmo mais patológico, né? Fazendo coisa mais crítica, não tão evolutiva, mas coisas erradas mesmo, sendo cúmplice um do outro. E aí que está uma grande questão, né? Às vezes hoje a gente está pensando razoavelmente bem, com mais lucidez, porém e todas as vidas que a gente teve? Então muitas vezes vai aparecer pessoas na nossa vida que a gente vai ter muita afinidade, afetividade, a gente vai ser afim, porém naquele momento da evolução já não vai mais estar, já vai ser incompatível, entendeu? E aí a dificuldade é como eu às vezes não entrar numa relação mais patológica tendo muita afetividade com aquela pessoa. Isso que eu vejo que é uma questão que às vezes os jovens têm dificuldade. Porque não tem como negar que nas amizades tem uma questão afetiva muito forte. Sim. E a pessoa conseguir separar isso ok, aquela pessoa, eu já tive contato com ela, tenho muita afinidade multiexistencial com ela, porém nessa vida a minha relação com ela não vai mais poder ser de amizade, por exemplo. Eu posso às vezes ajudar ela, se um dia ela precisar de algum tipo de ajuda, eu tiver condições de ajudar, eu posso ajudar, mas a amizade horizontal, de igual para igual, não tem como eu ter, entendeu? Porque eu vou entrar no acompliciamento, aquilo vai ser ruim para mim e para ela. Então essa é uma das questões assim que eu vejo que para a pessoa refletir, sabe? Muito bom a entrevista. Então, né, pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista. Obrigado, Felipe, pela entrevista. Muito legal. Então, se vocês têm interesse mais sobre conteúdos assim, né, amizades, conteúdos assim de maior dificuldade da juventude, se inscrevam no canal, deixa o like. E também tem mais conteúdos no site da Sinvex, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial, onde também tem artigos sobre amizades e outros temas mais críticos, né, dessa fase mais da juventude. Então, é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.